eu comecei a refletir sobre isso a partir das críticas que foram feitas a Éner Valencia. E tem a ver com um outro jogador que eu acho que é um jogador que, se retomar o que fez no ano passado, vai ser fundamental. Ele é fundamental, mas vai ser mais ainda, né? Quase como um protagonista. O Wesley, veja bem, o Wesley, ele é potencializado com a presença do Borré e não do Valencia. Vou tentar explicar. O Borré é um jogador que ajuda o processo de armação. Ah, mas o Borré também não está bem nesse ano. Vamos pegar em tese Valencia e Borré explorando o que eles têm de melhor, tá? O Valencia não é um combinador. O Valencia é um jogador que é entre aspas, né? Um arrastão de defesa, assim, sabe? Ele arrasta a defesa com ele, vai ganhando na força e ele depende, por exemplo, de finalização correta, o Valencia. O Borré ajuda mais. O Borré abriu muitas vezes, Ernst, espaço para o Wesley fazer o X1 porque era só um. Claro que ele sai da área. Exatamente, ele leva outro. E o Valencia é um péssimo pivô. Exatamente. É um péssimo pivô. Perfeito. Quando todo mundo diz, quando todo mundo faz a crítica, e eu falo, todo mundo é muita gente, né? Mas vamos lá, quando boa parte da torcida do Inter, nas maratonas ou na rua, quando encontra a gente, diz assim, pá, mas o cara não sabe dominar uma bola. Exato, porque ele não é pivô. O pivô que sabe dominar a bola. O cara que recebe uma bomba, às vezes, da intermediária. Sim. E tu tem que segurar a bola. E o Borré tem mais leitura de jogo, de facão, de jogo sem a bola, de arrastar a marcação, de puxar a marcação. E aí, Bruno, o Wesley, muitas vezes... Se vocês pegarem os gols do Wesley, tá? Muitos gols foram feitos com base no enfrentamento individual. Ele com outro cara, passando por outro cara. E por que só tinha um na jogada? Porque o Borré tá fazendo movimento para puxar a marcação. O Gamba, tu vê, né? Desculpa, só tudo isso que a gente está falando corrobora do que o Ribeiro disse no início do programa, né? De que o Inter ele tem mais alternativas para ganhar o jogo. E aí por isso que ele está correto. Eu vou te dizer, eu vejo o jogo como parelho, assim, também. Porque é na casa do Corinthians. Se fosse no Beira-Rio, eu acho que o Inter era favoritaço, assim. E a gente está olhando esse time que está na tela, aliás, que bela arte feita pelo Bop. E a gente vê que esse é o time titular do Inter. Não sei se a gente consegue colocar na tela enquanto eu falo, Bob, para a galera dar uma olhada. Mas é o time titular do Inter, né? Talvez o Thiago Maia, né? E aí eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, o Bruno Henrique, para mim, tecnicamente, ele é melhor do que o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia tem mais vigor, né? E talvez para um jogo fora de casa, só que aí entra também a questão da gestão que vocês falaram. Talvez um pouco atrás do Flamengo, mas é o melhor meio campo do país. Acho que o Guimarães tem razão quando ele diz que o Borré encaixa melhor com o Wesley, né? Porque o Borré, de fato, ele faz esse trabalho do pivô. O que é o pivô? É o cara que joga de costas. É o cara que joga pro time. Eu acho que quando o Valencia está em campo, o time joga pro Valencia. E o Borré joga pro time, o que não necessariamente indica que ele não possa também receber a bola pronta para fazer o gol. E o Roger já falou isso que tu disse. E acho que ele finaliza melhor do que o Valencia também. Eu tinha muito a ideia de que o Valencia era melhor do que ele, mas esse era o Valencia que jogava pelo lado, que tinha jogada pessoal, que tem arranque, que tem força, e o Borré mais por dentro. Só que hoje o Valencia tem que ser o cara que joga por dentro. E aí, analisando o centroavante por centroavante, eu acho que hoje o Borré é melhor e faz falta. Talvez a única peça que deu uma destoada um pouquinho, assim, do que é o contexto todo, seria o Tabata. Pouca coisa. Bem pouco, entendeu? Porque o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que jogadores médios para bons com jogadores excelentes crescem junto, né? Que eu acho que é justamente esse o caso. Se tu pegar jogadores excelentes, que é o caso do Fernando, do Alan Patrick, do Bruno Henrique, do Wesley, esse Tabata, que é um jogador bom, ele vai crescer de produção porque tem um escopo que o protege e o oferece possibilidades. Mas talvez seja prática, o que destou um pouquinho. Em campo, atualmente, infelizmente, tá? Infelizmente. E não é aqui esconder, tapar sol com peneira, nada disso, tá? O cara que tá destoando é o Valencia, gente. Eu também acho. Atualmente, o cara que tá destoando é o Valencia. Não sei, cara. Tá, ele não tem jogado bem. Não tem jogado bem. O Valencia não tá conseguindo se encontrar, é muito precipitado na finalização. Uma bola parada pode resolver. Ele resolveu na final do Gauchão, mas nesse início do Campeonato Brasileiro... Claro, a gente sempre espera alguma coisa muito... No sábado à noite, não. A gente sempre espera uma coisa muito boa de um jogador que a gente sabe que tem potencial. Mas em termos de destoar na prática, de quem tá jogando mal, o Valencia tá jogando menos do que os outros.